Tá começando mais um programa, Subúrbio Podcast. Me chamo Átila, tô com a minha amiga Nayara Oliveira. Ei, gente. A gente representa o Projeto Subúrbio. E antes de começar, eu quero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Hoje a gente tem aqui a candidata que está concorrendo a deputada federal do Espírito Santo, Ana Paula Rocha. Salve, gente! Estamos chegando aqui para trocar bastante ideia com vocês. Bem-vinda, Ana Paula. Bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo essa caminhada. Olha, colocar a cara preta, né, para pedir voto, assim, tem sido uma experiência muito bacana. Apesar da gente ter um monte de candidatura com dinheiro, né, o que a gente tem é a gente para estar na rua. Então, essa candidatura, ela vem sendo construída por muitas mãos, né, vem sendo sonhada e colocada em prática. E a gente tá aí no dia a dia, na feira, no samba, na porta de escola, na casa dos outros, batendo de porta em porta, porque a gente quer quilombar a política. Uma das funções da Subúrbio é levar essa informação principalmente pra galera que é jovem, que é negra, que é periférica, que é LGBT, que é mais. E aí a gente conta com vocês pra seguir algumas informações que a gente tem aqui pra passar e que a gente possa trazer aí bons candidatos, né, que representem a gente e que são opções para vocês mudarem a história que está sendo contada, né? E nada melhor do que a gente estar aqui, então, hoje, conversando com Ana Paula Rocha, né? Ana Paula Rocha nasceu em uma família, como ela mesma nomeia, uma família quilombo, guiada por mulheres e unida pelo carinho na busca por melhores condições de vida. Desde cedo, seus pais Isaías e Penha colocaram seus filhos na luta dos movimentos sociais, na construção das SEBs, na CUT, no movimento negro, das associações de moradores e na criação do PT. Ana Paula, Uine e Lula Rocha foram criados para construir o sonho de uma sociedade mais justa. Eu quis ler assim, Ana Paula, porque eu acho importante escutar as mulheres negras falando pelas suas próprias vozes, né? E aí não tem como não começar pedindo para que você conte um pouco para a gente o que é uma família quilombo, que sentido tem o quilombo e que sentido tem esse verbo que você utiliza nas suas falas, aquilombar. Salve! Então, gente, já vou pedindo desculpa porque a minha voz tá meio rouquinha, porque peguei muito sereno aí. Aonde? No subúrbio da quinta-feira. Mas eu tenho muito orgulho, né, de pertencer a essa família. Minha família é mais uma família nesse Brasil que sempre migrou por ser sem terra. Então a gente migrou do Rio para Colatina. Depois de Colatina, né? Em Colatina trabalhamos para meus pais, né, meus avós trabalharam como meieiros lá nas fazendas. Depois de muita exploração, na década de 70, e no contexto da industrialização da Grande Vitória, construção do alto forno da CST, vieram para Vitória e o lugar que nos coube foi o Morro do Romão, né? Vizinho. Isso, vizinho de Átila. E lá no Morro do Romão, eles compraram um barraco com uma varanda de chão de ladrilho, que as minhas tias adoram contar. E trouxeram muita comida, assim. Eles trouxeram comida que dava para ficar 6 meses. Com 1 mês, minha avó distribuiu a comida todinha no morro. Já fazendo Isso política, é muita né? gente, né? Isso. E sempre foi isso, tipo, na luta para construir escada, na luta para chegar à escola, para ter água. É nesse lugar que eu fui criada, assim. E desde sempre, nas associações de moradores, no movimento negro, né? Meu pai é um dos fundadores do PT aqui no Espírito Santo. Inclusive, fez o debate com raça e com classe, né? Tentando trazer para a gente aí que classe no Brasil tem cor, né? Tem gênero. E eu brinco em dizer que a gente é o futuro que nossos pais sonharam mesmo, assim. Porque eles criaram a gente para estar nos movimentos, para construir uma perspectiva coletiva. E quando eu falo que a minha família é uma família quilombo, é porque, primeiro, a gente se entende
como um coletivo mesmo, assim. A nossa tomada de decisão, o nosso jeito de estar no mundo. E agora, né, mais velha, formada em História, sendo a primeira da minha família, inclusive, a entrar na Universidade Federal. E buscando esse conhecimento a partir do movimento negro. E a partir dessa dissidência também no campo da história, porque a história negra não é ensinada como tal, eu nomeio minha família como uma família quilombo, porque muito do que eu estudo da resistência negra no Brasil, das formas do fazer, eu percebo isso na minha família, né? É o que eu costumo dizer, minha avó Rita, minha avó Maria e minhas tias, minha mãe também, Maria da Penha, sempre transformaram a falta, né, que esse Estado racista, machista nos empurra, elas sempre buscaram transformar a falta em abundância. Então, na falta de saúde, na falta de saneamento básico, na falta de comida, na falta de emprego digno, elas sempre fizeram o melhor para não nos faltar nada, né? E nada mais justo que essas mulheres também façam isso pelo Brasil agora, né? É isso, é nessa perspectiva que a gente vem. Quem mais faria isso do que uma mulher negra, né? Só pôr na mão. Que... Já que a gente está nas cozinhas, nos hospitais, já que a gente chega mais cedo para fazer esse país acontecer, a gente também quer ocupar os espaços de poder e trazer as nossas juntas para esse espaço. Né? Que a gente sabe que quando a gente vai, né, a gente leva todas essas mulheres com a gente. Né? Toda essa trajetória de luta, todo esse jeito também de fazer política. Porque às vezes colocam a política como uma coisa afastada da juventude, afastada do povo periférico. É como se a política fosse igual a Copa do Mundo, né? De 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. Só que o nosso fazer cotidiano é fazer política. Né? Vocês no subúrbio estão fazendo política. Né? A gente faz política em todos os lugares. É sobre com quem a gente anda, o que a gente defende, como a gente caminha. É isso que eu acredito como política. Então, conta um pouco pra gente, Ana Paula, também, qual é a importância do engajamento na militância. Você vem de uma família de trajetória militante, né? Sim. E hoje, inclusive, né, fala muito de empreendedorismo. A gente vive uma geração que já nasceu dentro das redes sociais. E as redes sociais nos aproximam, mas também, às vezes, nos afasta. E, às vezes, eu sinto falta também dessa pegada mais coletiva, né? Eu, por exemplo, a minha até questão de terapia, que eu discuto na terapia, a minha dificuldade, às vezes, de me tirar do coletivo. Sim. Pra ela vir aqui, mas eu tava na rua, vocês vão me tirar da rua pra vir pra cá. Eu falo, não, mas é importante, vamos lá. Eu quero estar na rua. Eu entendo que é importante estar nas redes e nas ruas. Mas, assim, primeiro, né, enquanto humanos, nós somos diversos. Né? E a gente precisa negociar essa diversidade, essa existência. E de quando a gente está em coletivo, a gente aprende o tempo inteiro a negociar. Sim. A gente negocia na família, na escola, em vários lugares. E ter sido criado nessa perspectiva da militância, da importância da organização. Né? Eu, por exemplo, na minha rua, eu sou assim. Sempre fui criada ali entre Vitória e Cariacica. Né? No bairro que eu passei grande parte da minha adolescência, que é Santana, lá em Cariacica, por exemplo, o ônibus só chegou por causa da luta da Associação de Moradores. Sim. Né? A minha rua foi calçada a partir da organização. Os moradores fizeram um mutirão. Tinha uma fábrica de bloquete, que era da Associação de Moradores. A prefeitura pagava os trabalhadores que fabricavam os bloquetes e cada final de semana as famílias se juntavam para calçar as próprias ruas. A escola que eu estudei, meu ensino fundamental, e que foi a primeira escola que eu cheguei como professora em 2001, tem uma luta histórica da comunidade pela ampliação da escola. Minha mãe era presidente da Associação de Moradores.
A gente conseguiu a primeira ampliação, agora vamos para a segunda. E, é uma luta que começou há mais de 20 anos. Então, assim, para mim, na prática, sempre esteve colocada a importância da organização. E tem um debate também que eu acho que a gente precisa fazer, que, por exemplo, eu me coloco como uma mulher negra, professora de esquerda, e muitos tentam nos empurrar como um recorte. Vocês são a maioria, né? Né? E é isso que eu falo, a gente é maioria, a gente não é recorte. E quando a gente fala de fazer política para as mulheres, fazer política para as mulheres negras, a gente está dizendo que nós somos a maioria, as que trabalham, aqui administram a escassez, a falta, que sofrem a violência do Estado, na falta de creche, né, na militarização dos nossos territórios, porque a gente também está vendo nessa eleição vários candidatos Rambo, que eu falo, né, que é esses que passaram aí vários anos subindo as periferias e dizendo que o problema da segurança pública são os jovens irresponsáveis e inconsequentes, e que a culpa é das mulheres negras. Né? E é o que a gente quer fazer, justamente virar esse jogo. Por quê? São justamente as mulheres negras que resolvem o problema. Sim. Não, e aí você parte de uma fala que é subir os morros, né? Essa procura, né, pela uma população marginal no morro não é real. A gente tem características, a maioria da população que está na favela são trabalhadoras. E aí já começa um desrespeito aí, né, eu acredito. Então, assim, é a perseguição com o jovem preto, que é morto por nada. Morto por ser preto. É morto por ser preto. Esse caso também de que a mulher preta ela não teria o poder para estar na política. Né? É importante lembrar que as mulheres, a maior quantidade de voto. É meio que louco que as mulheres não se juntem para votar em mulheres, né? E continuar votando em homens para ocupar espaços que deveriam ser ocupados por mulheres e irem atrás dos seus direitos, se organizando, né? E fazendo política para o Brasil inteiro e também para as mulheres pretas, mulheres trans. Mas essa coisa que você fala, Atila, da base, é algo que eu acho que é importante também a gente contextualizar, né? Porque principalmente no período de eleição a gente escuta muito isso. Precisamos voltar para a base, precisamos fazer trabalho de base. E acho que é importante a gente dizer o que é isso e de onde vem essa fala. Porque essa também é uma autocrítica para nós de esquerda, né? Só se volta para a base quando você não é da base. Então você tem que voltar para ela, porque isso deixou de ser importante na sua perspectiva. E o povo preto, periférico, as famílias pretas, as mulheres pretas, como você mesma acabou de contextualizar na sua história, sempre fizeram mobilização popular. Isso. Essa é a nossa base coletiva, né? Então, o trabalho de base sempre foi feito por nós. E eu acho que assim, tem 3 coisas que eu queria abordar nisso que você colocou. Primeiro, tem uma perspectiva de dizer que, por exemplo, que agora as mulheres negras estão chegando. Na verdade, não. A gente sempre esteve na luta. Desde o navio negreiro, a gente já chegou aqui fazendo revolta. A grande questão é que entra o apagamento histórico. Exato. Ninguém fala pra gente de Zacimba Gaba, de Valceni Patrício, de Ilma Viana, de Teresa de Benguela. A gente não é ensinado a se perceber como criadoras e criadores de tecnologia, né? Porque eu costumo dizer que o aquilombamento, né, que é o estar junto, se preocupar se seu vizinho come, se sua vizinha está bem, cuidar da filha da vizinha para ela poder trabalhar ou para ela curtir um samba também. Isso é aquilombamento e faz parte de uma série de tecnologias que a gente construiu para existir e que nos permitiram chegar até aqui. E aí, dialogando com isso, quando a gente afirma, por exemplo, a questão do voltar para a base, né, que está muito também no discurso da esquerda, entra numa perspectiva também de que parece que as lutas são terceirizadas, né?
E pra gente não é isso, porque quando eu falo do extermínio da juventude negra, eu não tô falando de algo que é exterior a mim, eu tô falando da minha família. Sim. Eu tô falando das crianças da minha família, eu tô falando dos meus enteados, sabe? Eu tô falando dos meus primos, porque é uma família numerosa, eu tô falando dos meus amigos, né? E quando a gente fala de falta de creche, de pobreza, né, de quanto o Bolsonaro nos jogou ainda mais na fome, né? E a fome, a maioria somos nós, mulheres negras. Isso é minha tia, são minhas primas. Então, esse voltar para a base para a gente não serve, porque a gente é a base, né? A gente é a base e a gente sempre esteve na luta. Eu estava lendo um livro até vou deixar a referência aqui, que é o Tiaraju Pablo, que está fazendo uns debates muito bacanas, pensando a periferia. Ele é professor da USP, sambista, periférico, e ele falando que, por exemplo, nas lutas para denunciar do período da ditadura por mais e melhores empregos, no combate à carestia, na luta pela água, na luta pela luz. E hoje, se a gente for tomar a defesa dos territórios periféricos, a defesa da juventude, quem faz essa luta são as mulheres negras. E sempre fizeram, né? E a gente agora, a diferença é que agora a gente não... a gente tem assumido que a gente não vai mais ficar atrás de ninguém, né? O momento histórico é esse. A gente quer estar no espaço de decisão política. A gente quer falar por nós. E quando a gente fala de mulheres negras falando por si, ocupando espaços de poder, a gente está falando de bem viver. Porque uma cidade, um país que é bom, que é acolhedor para as mulheres negras, para as crianças, para a juventude, ele é bom para todo mundo. Sim. É isso. E que importância tem também a gente falar do contexto da juventude aí, né? Da juventude negra, periférica, LGBTQIA+, e de qual é a importância, então, do voto e da compreensão desse contexto brasileiro atual, das eleições que estão chegando, né? Então, acho que é importante também a gente contextualizar de que forma isso chega na gente, né? Essa semana eu estava lembrando que eu peguei o ônibus com uma prima minha, que é mãe, e ela estava muito preocupada com o filho de 17, meu primo, um adolescente negro, né? Um jovem negro. E a preocupação dela era porque ele já não conseguia ir em alguns espaços, porque ele era perseguido dentro das lojas, então ele já não vai mais em alguns lugares, e transitando de um bairro para o outro, ele leva a batida todas as vezes, e que isso está já causando coisas. Então, essa preocupação da minha prima e o modo como esse meu primo percebe as coisas também diz do quanto essa decisão política nas eleições faz parte do nosso cotidiano, né? Porque se a gente não tem essa compreensão, a gente não consegue entender que a gente, enquanto está lá no subúrbio, também está experimentando uma juventude ativa, cultural, mas que também está na mira de muitos ataques, como a subúrbio já tem vivido, né? Então, que importância tem para essa juventude nossa, preta, periférica, LGBTQIA+, frequentadora da subúrbio, de entender a importância do voto? O que isso tem a ver com a gente? Então, assim, eleição, voto é uma coisa muito importante. E essa eleição, eu diria que vai definir muita coisa, né? A gente está entre reafirmar um governo de morte, né? Um governo genocida, um governo machista, racista, LGBTfóbico, e é importante a gente dizer que Bolsonaro e seus asseclas, seus representantes, inclusive aqui no Espírito Santo, né, Pasolini, Euclério, Arnaldinho, e esse monte de candidato Rambo, eles não nos matam apenas no discurso. Sim. Né? Eles têm o poder da caneta, eles executam políticas de morte. Sim. Né? Quando retiram direitos, quando perseguem direitos das mulheres, quando tira dinheiro da educação, quando se omitiu e produziu a morte na pandemia. Né? É o que a gente tem falado, nos matou de fome, de tiro
e de Covid. E segue ainda no mesmo processo. E essa eleição é a eleição para a gente afirmar para onde a gente quer que esse país caminhe. E aí a gente está com Lula, né? A gente está aí todo dia pedindo voto para Lula. Queremos estar no Congresso governando com Lula e com autonomia também, né? E a juventude é muito importante nesse processo. Por quê? Né? A gente teve uma série de conquistas que são lutas históricas, inclusive, do movimento negro, do movimento popular, né? Na defesa da educação pública, na defesa, inclusive, a gente avançou muito, por exemplo, na própria questão da política para a população LGBTQIA+. Sim. E essa reação também conservadora é muito reflexo disso. Né? Porque a gente conseguiu... meus privilégios, né? Isso. Aí a gente conseguiu impor derrotas. Sim. Né? E se a gente for pegar a história do Brasil, nos vários momentos que o povo conseguiu se organizar e impor derrotas à elite, a elite se organizou, né, para se proteger e manter seus privilégios. Sim. Então, assim, a juventude tem que saber de que lado ela samba e de que lado ela vai quebrar de ladinho, né? Porque o momento é esse. A eleição vai definir se a gente vai ter comida no prato, se a gente vai ter escola pública e como será essa escola pública, se a gente vai ter o simples direito de caminhar na rua sem ser mortas ou mortes por ser LGBT, por ser negros, né? Por ser mulher trans. É muito sobre isso. E não é... Eu estava lendo essa semana sobre perspectiva de futuro, né? E o futuro não está lá longe. O futuro ele precisa acontecer aqui agora. Sim. E o compromisso com o futuro hoje é derrotar Bolsonaro e pensar também como a gente derrota Bolsonaro. E a gente vai derrotar Bolsonaro com a força da juventude e das mulheres. Sim. Né? E é isso. A gente tem a juventude que está aí nas redes sociais, que pode conversar sobre, dialogar sobre isso. É muito importante que, dentro desse contexto que a gente falou aqui um pouco, tem alguma galera que ainda acha que não votar em branco, votar em nulo, ou que abdicou do voto nas últimas eleições, né, que isso te leva a algum lugar, mas na verdade você está deixando que outra pessoa tome a decisão por você e está tomando a decisão, né? Isso, exatamente. Você também toma a decisão, porque a gente tem o ledo engano, né, de dizer que o voto nulo ou o voto branco é uma abstenção, é você se isentar de votar. Mas, na verdade, você está elegendo alguém. E, muito provavelmente, o candidato que tem um projeto político contra a sua própria vida. E aí a gente parte disso, que, assim, voto nulo, voto em branco, não votar, usar o seu voto para ir para o segundo turno, que é isso que a gente tem dito, que hoje não voto no Lula no primeiro turno, vou votar no Ciro ou em qualquer outro candidato. Não é uma opção inteligente, porque o que a gente precisa hoje é derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo. E, então, é a hora da juventude olhar para isso, né, para essas informações que a gente está dando aqui, e pensar, eu posso mudar, né, eu posso eleger candidatos que me representem, eu posso eleger pessoas que se preocupam comigo, eu posso eleger mulheres negras que cuidam de uma família inteira e também vai cuidar do país. Então, a ideia, a missão desse programa que a gente está aqui hoje é trazer candidatos que estão presentes com a gente na luta, que durante esse processo de 2 anos sempre esteve presente com a juventude, com a galera preta, com a galera LGBTQIA+. Então vamos seguir aqui, né? Eu fiquei pensando sobre essa questão da polaridade, né, da polarização. Porque muita gente também se abstém, principalmente na última eleição e nessa, tenta se abster da votação justamente por não querer contribuir com a polaridade. Eu não sou de direita, mas também não sou lulista, não sou petista. E aí não vou votar no Lula porque não gosto do Lula. Mas quem vota no Lula também é quem tem uma compreensão de que isso para nós é estratégico agora. E aí eu não posso deixar de contextualizar e de pedir que você fale um pouco sobre isso, Ana Paula. A gente tem você te escutando aqui, falando, né? Você falando da trajetória da sua família, que tem uma trajetória petista, né? Na construção do Partido dos Trabalhadores no Brasil. E você está hoje como uma mulher numa candidatura do PSOL.
Então, acho que é importante também a gente contextualizar essa relação para entender que não necessariamente se trata de lulismo ou petismo. A gente continua tendo críticas, articulações entre PSOL e PT são importantes, porque a gente precisa derrotar o Bolsonaro. Isso aí. Gente, meu pai é tão petista que colocou o nome do meu irmão de Lula, pra vocês terem uma ideia. Então, seu irmão não é o presidente Lula? Não, é o Lula Rocha? Eu me confundi Lula várias Rocha. vezes. Não caia na pegadinha. Meu irmão Lula Rocha nasceu em 85, hoje é um ancestral, né? E lá em casa, tipo assim, pra vocês terem uma ideia, a minha mãe fazia compra no mercado, não colocava endereço, né? Porque periferia não tem esse negócio de endereço, colocava assim, Penha PT. Aí todo mundo já sabia onde era. Quando o Lula, na eleição de 89, lá em casa a gente sempre fez boca de urna. A gente sempre teve na eleição, assim, eu adoro eleição, a gente adora fazer campanha. Adoro, rua. Ah, então isso não começou agora não, né? Não. Aí meu pai pegava e levava o Lula pra dentro da escola, que era a sessão de votação. Lula tinha 4 anos. Aí falava com o Lula bem assim, ei, caminha até lá o final do corredor. Aí o Lula ia até o final do corredor. Aí quando eu chegava lá, meu pai começava a gritar. Eleição de 89, gente. Lula! Vem, Lula! Vem, Lula! Aí os policiais olhavam pra cara dele e ele, tô chamando meu filho. Gente, seu Isaías maravilhoso. Impossível, sempre. Quando o Lula tava preso em Curitiba, meu pai foi 7 vezes pra Curitiba, gente. E todo dia montava a tenda Lula Livre no centro de Vitória. E aí, olha... Então, assim, reza a lenda que eu comecei a andar no encontro do PT. Sim. Então, minha caminhada... Eu saí do PT em 2005. Fui da juventude do PT, da juventude Lula presidente. Eu tava lembrando disso. Gente, há 20 anos atrás, a gente cortou esse estado inteirinho para eleger Lula. Na posse do Lula em Brasília, eu fui. Foi, assim, uma hecatombe. Mesmo naquela época, eu já tinha críticas ao governo Lula. E a gente estava numa perspectiva de disputar o governo Lula cada vez mais à esquerda. O governo Lula teve uma série de contradições, inclusive parte delas me fizeram sair do PT, mas nunca assumi o antipetismo. Sim. Né? Porque eu acho que tem uma série de críticas e autocríticas que o PT, inclusive, precisa fazer. Né? E a história dirá também sobre isso. Mas no PSOL, né, eu faço parte de uma organização dentro do PSOL que se chama Primavera Socialista, que nacionalmente dirige o PSOL e que traz essa coisa do PSOL ser o partido da juventude. Né? Hoje o PSOL é um partido o partido que mais cresce no Brasil e cresce sobretudo com a juventude, com as mulheres, com os indígenas, com a população LGBTQIA+. Então, a gente traz muito essa pegada do que a gente chama de socialismo do século XXI, dessa perspectiva de que para o Brasil avançar é uma tarefa de milhões, a gente precisa de muita gente. Sim. E a revolução tem que ter a cara da gente, a cara do Brasil. E aí, nessa perspectiva, a gente apoia, né, a unidade da esquerda, das forças progressistas, porque é urgente derrotar Bolsonaro. E o Lula, até então, é a melhor síntese que a esquerda produziu. Né? Que nos dá também condição de derrotar Bolsonaro e de seguir mobilizados para derrotar o bolsonarismo. Né? Porque a gente tem que derrotar Bolsonaro, mas a gente precisa derrotar o bolsonarismo. Tem a eleição, que é a luta agora, né? Mas segue anos aí pra gente... E a gente tem adotado uma postura que é o seguinte, por exemplo, criação de comitês locais, de conversar com todo mundo, a tarefa é conversar com todo mundo, porque quanto mais gente a gente conseguir ter essa compreensão que Bolsonaro é culpado pela morte na Covid, que Bolsonaro é culpado pela fome, que Bolsonaro executa a morte da juventude, né? Aumentou os casos de feminicídio, não é à toa, aumentou a violência sobre a população LGBTQIA+, não é à toa. Isso tem nome, né? Esse nome é Bolsonaro e os bolsonaristas. Então é urgente derrotar Bolsonaro. Isso não significa dizer, por exemplo, que a gente não tenha críticas ao PT e ao Lula. Sim. Inclusive, o PSOL ele apresentou um programa
né, que a gente acredita que seja necessário para diminuir o sofrimento do povo e começar a reposicionar a luta no Brasil. Eu acho que há exemplo da Colômbia, né? A gente tem a Francia Marques, há exemplo do Chile, que está fazendo o debate de uma nova Constituição que avance para os direitos da população indígena. O Brasil ele precisa também acertar suas dívidas históricas. Exato. E nesse sentido, quando a gente olha muitas vezes para a chapa do Lula, com o Lula, o Alckmin e vários homens brancos ao entorno, isso nos assusta. Mas entre um e outro. Mas a gente não pode se abster de agora ter a unidade da esquerda para derrotar Bolsonaro, avançar também. A gente no PSOL, a gente tem uma perspectiva de que as pesquisas, o que a gente está vendo, a gente percebe que a gente vai ampliar, por exemplo, a nossa bancada federal, estadual. Na última a gente já ampliou, a gente saiu de 5 para 10 federais. Dobraram. No Brasil a gente dobrou com a maioria de mulheres negras. Tudo. Agora a gente tem a perspectiva de aumentar ainda mais. E a gente vê esse crescimento muito fora do Espírito Santo. E hoje aqui no Espírito Santo o PSOL também traz uma chapa majoritariamente de mulheres negras, uma candidatura negra para o Senado, nessa perspectiva de fazer uma disputa que tenha significado para a gente, que a gente possa votar num programa que mobilize a gente, que mobilize nossos vizinhos, nossa família, que traga a nossa vida para o centro da política. A gente que é da periferia, que é sempre colocado para os cantos, a gente quer inverter a lógica e ocupar o centro da política mesmo. A hora de tomar a decisão, né, agora? Isso. E aí, por exemplo, a revogação do teto de gastos, né, tá no nosso programa, que a emenda 95 tirou dinheiro da saúde, da educação, que congela os gastos. Isso tem uma consequência imediata na vida da juventude. Sim. Né? Porque a educação, né, é projeto de nação. Você não constrói nada sem pensar em educação. E aí já falo também da revogação da reforma do ensino médio. Hoje a educação está cada vez mais voltada para atender o mercado, para a juventude cada vez mais aceitar a exploração. Só servir de trabalho. Vende uma ideia de empreendedorismo, de projeto de vida e de individualismo, como você fosse resolver seu problema sozinho, sem direitos sociais. E aí, inclusive, eu vou conclamar mesmo a juventude para conhecer as críticas à reforma do ensino médio, de entender quais são os processos que estão por trás disso. Porque uma coisa que a gente tem agora, né, a gente viveu a ocupação das escolas para denunciar, inclusive, a reforma do ensino médio. E desde o governo da Dilma, do Temer, a gente viu que a decisão sobre as políticas da educação deixaram de ser feitas com a sociedade. Eu, como professora da rede estadual, as políticas educacionais são combinadas junto aos empresários. Né? Aqui no Espírito Santo, a gente tem o Espírito Santo em Ação, que é um conglomerado de empresários que decidem a política no Espírito Santo, que matam os quilombolas, que privatiza a educação, que bota esse monte de fundação dentro dos hospitais. E aí a gente precisa retomar os espaços coletivos para debater a cidade, para debater os estados. Né? A política se constrói com quem usa o SUS. É com quem estuda na escola pública. Sim. E não com os empresários. A gente viu isso, por exemplo, na pandemia. Mesmo sem condições, empurraram a gente para as escolas para morrer. Sim. Né? Ao invés de usar a escola para acolher a necessidade das comunidades, para entender onde faltava comida, onde faltava álcool em gel, onde faltava água, né? Onde precisava, por exemplo, de atender a questões de saúde mental durante a pandemia. Sim. Ao contrário disso, ampliaram a exploração sobre os professores,
sobre os profissionais da limpeza e sobre os estudantes e as estudantes também. Hoje na escola, a gente está lá dando aula, daqui a pouco você olha, são vários estudantes saindo com crise de pânico e ansiedade. Então, assim, a gente vê a necessidade de espaços para a juventude se olhar, se organizar. E nós estamos fazendo, né? Quando a gente olha para Vitória, você tem vários slams, né? Você vê a juventude se organizando de várias formas. A gente precisa mudar a lógica de ver a juventude como problema. Sim. Né? Até o debate da escola de tempo integral é colocar, vamos tirar a juventude da rua. Mas a gente quer estar na rua, a gente quer que a rua acolha a nossa existência. Sim. Né? A gente não pode pensar a juventude como problema, a gente tem que pensar a juventude como potência. E também pôr na mão da juventude as decisões, né? Porque enquanto outras pessoas vão tomar decisões pela gente também nunca vai ter a responsabilidade de começar a tomar a decisão por nós mesmos, né? Vou falar aí para juventude de 18, vamos dizer assim, né? Mais jovem até. E você participa de vários movimentos, né? Tem alguns aqui comigo. Desde cedo, seus pais, Isaías e Penha, colocaram seus filhos na luta do movimento social, na construção da SEBS, na CUT, no movimento negro da Associação dos Moradores, na criação do PT. Ana Paula, Winnie, Lula Rocha foram criados na construção do sonho da sociedade mais justa. Você pode falar um pouco sobre essa SEBS, a CUT? O PT a gente já iniciou, né? Então, esses movimentos eles estão muito ali no bojo da redemocratização, no final da ditadura militar, que a gente vê uma organização potente do movimento negro. E eu falo que eu sou muito privilegiada, porque, por exemplo, eu cresci sabendo o que é racismo e no conforto de uma família militante que me criou para combater o racismo. Sim, tem isso mesmo. Eu lembro quando eu era criança, meu pai falava bem assim, olha só, se tiver 2 vendedores de picolé, você vai comprar do negro. Toda vez que você chegar num espaço, meu pai me educou para ver quantas pessoas negras tem e qual o papel que elas estão desempenhando naquele lugar. Então é automático, todo lugar que eu chego é esse o olhar. Sim. Inclusive em 2018, quando eu enfrentei muito problema, nunca tinha enfrentado problema na escola com estudantes, porque sempre rolou uma identificação muito imediata. Sim. Mas em 2018, no calor ali, até antes da eleição, um pouquinho assim, eu tive alguns problemas com estudantes que questionavam a minha intelectualidade e questionava a fala deles assim, nossa, mas você só fala de preto, viado, mulher e índio. Os livros só falam do branco, só do colonizador, tá certo. Você fala só disso mesmo. Só disso. Aí eu parei assim, olhei, aí eu falei assim, então tá, vamos primeiro à burocracia, vocês querem burocracia? Vamos na burocracia. Eu peguei o programa do governo do estado, né, currículo, falei, ó, isso tá tudo no currículo que eu tô fazendo, tá? Primeiro. Segundo, agora vamos lá. Aí peguei... Hoje eu tô até simplesinha. Nessa época eu andava de pulseira daqui até aqui, com os brincão. Aí eu olhei pra cara deles e falei assim, olha pra mim. Aí fiquei rodando na sala. Olha pra mim. Olha bem pra mim. Vocês acham que vocês conseguem tirar a África de mim? Vocês acham que vocês conseguem fazer com que eu deixe de ser uma mulher preta? Aí eles ficaram calados. Aí eu falei assim, olha só. Eu vou devolver a pergunta. Vocês estão no 2º ano do ensino médio. Vocês têm 15 anos, mais ou menos, de vida escolar. A vida inteira eu tenho certeza que vocês ficaram ouvindo falar da Europa, das rainhas brancas. Eu tô aqui falando de Nzinga, de Zacimbagaba. Tô trazendo várias outras coisas para vocês. Tô trazendo coisas que estão mais próximas, inclusive, de vocês. E por que eu me incomodo? Por que vocês estão incomodados? Assim,
eu sou uma mulher preta. E onde eu estiver, se eu falar de renascimento, eu vou falar da África. Sim. Entendeu? Não tem como. E eu convido vocês a conhecer comigo. E aí eu comecei a colocar também, porque é muito isso, né? Eu acho que Nayara também pode falar um pouco de não conseguir ver a gente como intelectualizadas, né? Aí eu preparava as minhas aulas, no primeiro slide eu colocava todas as pós-graduações, todos os cursos sobre os temas que eu ia falar. Sim. Eu tinha que usar da academia para provar que eu estava gabaritada. E isso só aconteceu em 2018. E, inclusive, ali eu comecei a passar mal. Minha saúde mental ficou abalada. Porque eu nunca tinha vivido isso. Sim. De ver estudantes pobres, periféricos, assumindo um discurso racista, misógino, de forma tão declarada, de mostrar uma indisposição a se ver enquanto pessoas pretas e periféricas. Essa é a própria história, né? Sim. E aí eu costumo dizer que a juventude ela está sempre em disputa. O tráfico disputa a juventude, a igreja disputa a juventude. E como a gente faz para disputar? Os movimentos sociais, para mim, servem justamente para disputar a juventude. Quando o povo fala assim para mim, agora você virou política. Eu falei, não, sempre fui. Porque eu sempre fiz política. Movimento social é política. A minha ação educativa enquanto professora, que combate o racismo, que pesquisa educação das relações étnico-raciais, que está no samba, que está investigando sobre a cultura negra, buscando as mulheres negras no samba, buscando as mulheres negras nas organizações. Isso é ser político. Isso é fazer política. Você está concorrendo a um cargo Estou agora. concorrendo a um cargo eletivo. Inclusive, Isso o seu aí. cargo é de deputada federal. 5013. 5013. Deputada federal 5013, Ana Paula Rocha. Olha só, conta pra gente o que faz uma deputada federal. Qual é a função? Por que é importante a gente se ligar nisso? Então, deputados federais. A função básica é fiscalizar o executivo. Então, a gente trabalha na cola de quem é o presidente, né? E também trabalha formulando projetos de leis e, principalmente, discutindo sobre orçamento, para onde vão as verbas, né? Os grandes debates do país passam pelo Congresso. Posso dar um exemplo prático aqui de como uma coisa que, como deputada federal, a gente pode incidir para melhorar a vida da juventude. O ano passado tinha um pacote anticrime, que eles falavam. A gente falava que era um pacote antipovo. Sim. Né? Porque, por exemplo, autorizava que a polícia ocupasse territórios pretos, diminuir a possibilidade das nossas defesas quanto à justiça. Outro exemplo básico, assim, a gente está no momento que vai ter a revisão da lei de cotas, né? De políticas afirmativas, de cotas para a juventude negra e periférica no ensino superior. Quando eu estava na UFES do movimento estudantil, eu participei do debate da defesa das cotas, inclusive é o tema da minha monografia da graduação. E hoje a gente está no momento de revisão das cotas. Então, ano que vem, a gente vai precisar fazer uma defesa da manutenção das cotas, porque a gente quer que cada vez mais a universidade seja preta, seja indígena e seja pobre. Outra questão também que dá para a gente pensar. Sobre as cotas, então, passa por vocês esse estudo, essa decisão. Essa decisão. Então, quanto mais gente representa a população preta periférica, mais chance de não ir para o interesse da população que tem dinheiro. Sim, senão essa revisão vai acabar fazendo exatamente aquilo que queriam fazer antes e sempre tentaram, né, quando o movimento negro impulsionou a sustentação das cotas raciais e sociais. Muitas pessoas
foram contra, né? A gente teve muita dificuldade na implementação dessa política. Demandou muita luta, inclusive, e principalmente do movimento negro nesse país. Então, se a gente não tiver uma Ana Paula Rocha, pessoas que, né, são representativas de fato das pautas e dos interesses das juventudes periféricas, pretas, LGBTQIA+, pobres, a gente vai acabar fazendo uma manutenção. Essa galera que queria derrubar as cotas lá atrás e que tentou esse ano todo colocar na nossa cabeça que isso não era legal e que não podia continuar, vai acabar fazendo com que a revisão faça as cotas deixarem de existir, né? Isso é uma das batalhas centrais que a gente tem aí. Então, assim, deputada federal legisla sobre a nossa vida. Por exemplo, a questão da pandemia. Para decidir se ia ter auxílio ou não, né? Deputada federal, é a Câmara Federal que coloca, que vota. Então, assim, parece que tá longe, né? Tem que ir para Brasília. Mas eu não tô com... Gente, pode me mandar para Brasília, tá? Não vou sofrer. Já tem o mapeamento dos botecos lá tudinho. E lá tem uma cena hip hop e uns sambas muito bons. Olha. Parece que tá longe, né? Mas tá perto, porque decide sobre a nossa vida, sobre verba para educação, verba para saúde, inclusive as próprias políticas para a população LGBTQIA+, têm que ser legisladas no Congresso. Importante, né? Muito importante, muito importante. E se tem a bancada do boi, da bala e da Bíblia, é necessário que a gente tenha uma bancada que defenda a gente. E a perspectiva é essa, né? De que a gente fala de aquilombar no Congresso. Porque quando a gente fala de aquilombar, né, essa referência da resistência negra aqui no Brasil, primeiro que a gente tem que dizer que o quilombo é a nossa capacidade de, mesmo num país racista, de um país que executa a nossa morte, a gente, enquanto povo preto, a gente foi criando formas de resistir. Isso é o aquilombamento. E isso se dá na favela, né? Isso se dá nos quilombos atuais. E quando a gente fala de aquilombar a política, é importante a gente reivindicar, por exemplo, que os quilombos recebia todo mundo, né? A população indígena, os brancos pobres. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de pensar, que esse país ele se constitui a partir do racismo e do machismo. Sim. E é importante que a gente assuma a tarefa, e aí pessoas negras, pessoas não negras, de enfrentar o racismo. E colocar essa cara preta aí para ser candidata a deputada federal tem muito essa perspectiva de fazer do Congresso, né, um quilombo, no sentido que a gente também não está sozinha, né? A gente caminha. Eu costumo dizer que essa eleição, essa candidatura é uma candidatura de muitas águas, né? Tem muita coisa transbordando aqui. Inclusive você falou aí do meu irmão Lula Rocha, né, que foi uma das maiores lideranças do movimento de juventude, que atuou na criação do Fórum Estadual da Juventude Negra, na criação da Marcha Estadual contra o Extermínio da Juventude Negra. Inclusive, todo mundo que está passando aí, que viu a construção dos CRJs, né, do Centro de Referência da Juventude, isso aí era uma política que a gente construía no debate sobre a criação, inclusive, do Conselho Estadual da Juventude Negra, de mobilização, da importância da juventude ser vista como potência, da gente pensar as várias juventudes, né? A gente fala em juventudes. Essa marca, né, que fica pra gente do Lula enquanto um ancestral, enquanto um legado de luta, a gente fala que esse legado ele só traduz se for em luta. Não é um legado paralisado. Sim. E uma das formas da gente manter esse legado se eu puder definir meu irmão, assim, tem duas frases dele que sempre, para mim, define muito. Que sempre falar, vamos, neguinha, no sentido de impulsionar a gente para caminhar,
Às vezes nem você acredita, mas ele chegava, não, bora lá, bora fazer acontecer. Bora fazer, boto fé. E sempre impulsionar. Nessa perspectiva, assim, a gente, em 2018 ainda, naquela contenda toda, a gente em reunião no Círculo Palmarino, que é a entidade do movimento negro que a gente pertence, Lula falou assim, vamos fazer a experiência da galera de São Paulo, que lá em São Paulo já rolava o Sarau Palmarino. Uhum. E ele, vamos fazer aqui também. Aí a Zilda nos acolheu e já são 4 anos de sarau. E acontece... Todo o primeiro sábado do mês no Bar da Zilda. Todo o primeiro sábado do mês no Bar da Zilda. Tem horário? 15 horas. 15 horas. Sempre homenageando grandes nomes da terra capixaba, né? Do movimento negro. Nomes preciosos de artistas. Uhum. Isso aí. A gente pensa o sarau como um espaço de aquilombamento. Inclusive, foi uma coisa que nos permitiu atravessar esse 2018 e 2019, que é esse governo genocida. Sim. Porque, inclusive, a gente pensou algumas coisas para o sarau. Que seja um espaço também de memória. Né? A gente traz aí o Sankofa, de trazer essa coisa do movimento negro, de juntar gerações. Sim. E de cravar na memória a luta negra no Espírito Santo. Porque a gente sabe que a cena hoje no Espírito Santo, a cena da arte, é preta. Sim. A gente só não controla o dinheiro. Não chega na gente, né? Não chega na gente, não né? Chega, é verdade. A galera ganha edital, ganha um monte de patrocínio. E ganha edital. Contrata os artistas pretos, pagando pouco, ganham dinheiro, mas quem dá conta do rolê todo é a gente. Usa da arte, usa da cultura, né? Porque isso é muito nítido no edital, que é o mínimo que você tem que representar, né? E aí o dinheiro não chega na gente. E é isso. Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui rapidinho? Uhum. A gente tá com uma brincadeira que a gente tá fazendo, que é beija, casa ou passa. Aí tem alguns nomes aqui, e aí você vai falar se você beija, se você casa ou se você mata. Vamos lá? Mata não, passa. Por essa você não esperava. Vão me comprometer. Ai, gente, me ajuda, Saquinho. Pode tirar 3, pode tirar 3. Tem mais 2 ainda pra tirar, vai pensando. Gente, ela segura o mistério mesmo. Eu quero saber com quem eu vou jogar. Ai, casei. Vamos lá. Quais são os nomes primeiro? Luísa Sonza. Eu não sei falar. Luísa Sonza. Eu acho que eu passo. Passa, ok. Vou brigar com a juventude. Isso. Mas porque eu acho que também entra nesse debate que a gente acabou de fazer. Uhum. É muito mais fácil ela estar lá Okay. do que Morena. Sim. Do que Naomi. Entendeu? E ela... Não é por talento, né? Não é por talento. Entendi. Ana Paula, vai por aí. Fabiano Contarato. Ok. Beijo. Beija. No cantinho da boca. Representa o Senado da gente, né? Isso. E agora eu caso com o Fidel Castro. Casei. Que marmelada, que marmelada. Pode me mandar pra Cuba. Gente, a gente tá chegando no final, né? A gente tá aí com a Ana Paula, com essa aula que ela dá pra gente. Fica até difícil seguir, né? Fica muito difícil seguir, mas é uma aula. Muito obrigado pela aula. Ela tá concorrendo a deputada federal. Eu espero muito que vocês peguem essa informação, levem pra casa de vocês, façam com que a gente consiga eleger pessoas que representem a gente, que se importem com a gente. Então a gente vai trazer algumas candidatas e espero estar trazendo essa mudança que a gente tanto quer, né? E falar para vocês que é importante que vocês também pesquisem sobre eleições. A gente está trazendo algumas opções, mas que dentro dessa história a gente consiga construir uma responsabilidade política, né? Porque não se faz política só com cargo, né? Como ela diz, ela está a vida inteira
fazendo política. Não é isso? Obrigado, Ana Paula. Não só pessoas que representem, mas pessoas que você encontra no subúrbio todo final de semana. Tudo também não, mas vou. Mas tá lá quando a gente precisa, isso que é importante. Isso aí. Quando Gente, precisa. metade da história do país foi contada hoje com a história da trajetória de vida de Ana Paula e da família de Ana Paula Rocha. Então, muito obrigada, como sempre, é um prazer te encontrar, de olhar nos seus olhos, tem muita coisa aí, e o Lula é memória e é vida e tá aqui, né? E é presença, porque na nossa memória é presente sempre, a nossa memória ancestral é presente. Então, obrigada por topar estar aqui, a gente acredita muito em você. Então, gente, agradeço muito a escuta. Espero encontrar com vocês aí na rua. Pode me dar um contato, um cheiro. Porque política também é isso. A política organiza e mobiliza os nossos afetos. Pedir que a juventude não perca a perspectiva de ousar, de construir novidade. E vou deixar um convite também para todo mundo votar Lula 13 no primeiro turno, Ana Paula Rocha para federal 5013. E também curtir minhas redes, chegar junto, para conhecer também a nossa trajetória, essa caminhada. E quem quiser também mandar DM, quiser caminhar com a gente, vem que o bonde aqui é lindo.